Bom dia, querida Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa é a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos inaugurando o ano de 2021. Seja muito bem-vindo a esse estudo, a essa reflexão da Palavra de Deus. Nós, na Igreja de Botafogo, nós temos uma preocupação muito grande de estudarmos com afinco a Palavra de Deus, porque nós acreditamos que ela é nossa regra de fé e de prática, e nós acreditamos também que os ensinamentos que a Bíblia nos traz, eles são valiosíssimos para o nosso dia hoje. Então, eu começo te perguntando, é possível ter esperança? Agora que nós estamos começando o ano de 2021, é possível ter esperança? E nós vamos encontrar essa resposta na Bíblia. Por isso, nós vamos pedir primeiro a orientação do Senhor para nos abençoar. E a seguir, nós vamos estudar um pequeno trecho da Palavra de Deus, ok? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, abre nossa mente, nosso coração, para que nós possamos ouvir e entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos porque a tua palavra é rica, poderosa, transformadora. Transforma nossa vida e sempre para o bem e para o melhor, porque é esta tua vontade para com os homens. Esteja conosco neste estudo, abençoa-nos nesse ano que inauguramos, ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre próximos de Ti. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, tendo orado e já fiz a pergunta básica, é possível ter esperança em meio à crise? É possível, depois ou durante uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, é possível ter a confiança de que as coisas vão melhorar? É claro que sim. Nós vamos estudar hoje um profeta que é chamado de profeta menor, não porque o que ele escreveu não tem importância, mas porque ele escreveu apenas 3 capítulos. É o profeta Abacuque. Tudo o que ele disse é por demais pertinente e se aplica à nossa vida hoje. Então, você está com a sua Bíblia aberta? Essa é uma escola bíblica dominical. A sua Bíblia deve estar ao seu lado. Abra então no Antigo Testamento, no livro de Abacuque. Está com dúvida? Na Bíblia que nós usamos na igreja regularmente, ela fica na página 799 do Antigo Testamento. Mas é um pequeno livro que vem depois de Naum e imediatamente antes de Sofonias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, quando estão colocados os profetas que escreveram um pouquinho. Vou falar um minutinho sobre Abacuque. Ele era um homem de Deus, por isso a denominação de profeta, porque ele previu o que haveria de acontecer. Não ele, mas o Senhor falando através dele lhe deu a conhecer o que haveria de acontecer. Por isso ele profetizava, falava o que falou do que haveria ainda de ocorrer. Mas o que é interessante nesse livro do profeta Abacuque é que o que nós temos aqui é um diálogo. Eu não sei se você já prestou atenção. Esse livro é pequenininho, mas ele é muito citado, especialmente pela sua parte final, que nós vamos chegar até ela. Mas é importante que você preste atenção no começo, no capítulo 1 e no capítulo 2 desse livro de Abacuque, porque o que nós temos aqui é um diálogo do profeta com Deus. E você, que é uma pessoa cristã, que reconhece Deus soberano sobre todas as coisas, você vai imaginar que os profetas eram pessoas muito distantes da sua realidade, muito diferentes de você, que eles tinham contato tão próximo com Deus que eles não tinham dúvidas. Não é isso que nós vemos o profeta Abacuque
expressar. E em outros profetas nós temos esse mesmo sentimento, que eram todos humanos como nós somos. Eles só se chegavam mais a Deus. Eles eram mais sensíveis à palavra de Deus. Então, vamos prestar atenção nesse diálogo que Abacuque tem com Deus. O primeiro versículo do capítulo 1 diz, é o título, e é a sentença, é assim que diz, a sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, veja bem que Abacuque abre o seu coração para Deus, fala com Deus e ouve a resposta de Deus naquela circunstância e naquela situação. Vamos ver se nós podemos aplicar essa mensagem para a nossa vida hoje. E quero lembrar que o nosso tema hoje, quando nós estamos começando um novo ano, é o tema da esperança. Então não se esqueça disso enquanto nós passamos por esse começo de livro. É a esperança. Vamos aguardar por ela. Está bem? Mas o profeta abre o seu coração ao Senhor e diz o seguinte, a partir do verso 2 do capítulo 1. Sua Bíblia já está aberta e você está compartilhando comigo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. Interessante esse clamor do profeta, 700 anos, cerca de 600 anos ainda antes de Cristo, parece tão atual, não é verdade? Parece tão atual, nós hoje em dia cercados por tanta injustiça, cercados por tantos dissabores, vendo tantas coisas ruins acontecendo e ainda por cima uma pandemia. E talvez o nosso clamor seja o mesmo. Até quando, Senhor? Até quando? Então, o profeta, o que ele faz é derramar o seu coração perante o Senhor. Nessa conversa franca com o Senhor, que é preciso que eu e você tenhamos também. Então, esse é o primeiro lamento. Até quando eu vou ver a injustiça? Até quando as coisas vão continuar assim? Porque nessa época, Judá já estava separado de Israel, era um reinado onde os reis, e aí eu estou falando de Jeoaquim, do seu filho Joaquim, eles faziam o que era mal perante os olhos de Deus. E as leis a que o profeta se refere são as leis de Moisés, as leis que já estavam colocadas desde o tempo em que o povo sai da terra do Egito para tomar posse da terra prometida. Deus estabeleceu um estatuto, um conjunto de leis, 10 mandamentos para serem seguidos. Muito pouca coisa. E os homens então começam a interpretar as leis, e os homens começam a ver conotações que a lei não traz, e os homens começam a interpretar a seu favor, até que a lei é toda distorcida. E é contra isso que o profeta se insurge. Ele, sendo um homem de Deus, ele está vendo a iniquidade, ele está vendo o pecado, ele está vendo a má condução dos desígnios de Judá, dos hebreus, daquele povo que estava ali. Mas isso não é tudo, porque eles estavam vivendo numa época de muita turbulência política. E havia povos mais para o sudeste de Israel, que era justamente o povo egípcio, de onde eles tinham fugido, era uma potência. E estavam vendo para o oeste, eles viam também grandes povos
muito belicosos que estavam se aproximando. E aí nós estamos falando dos babilônios, e é importante a gente lembrar que há duas fases de importância da Babilônia. Primeiro, naquela primeira fase, você deve se lembrar que Daniel é levado com muitos príncipes para a Babilônia. Esse é um período um pouco mais antigo. Depois, os assírios dominam e se sobrepõem aos babilônios, mas há um segundo momento, que são os novos caldeus ou os neobabilônicos, que estão se apresentam como potência nessa época. É desses caldeus que nós estamos falando, que eram fortes e poderosos e estavam muito próximos ali de Judá. E toda essa situação, então havia conflitos externos, política externa, e havia conflitos internos, política interna do povo de Judá. E para onde olhasse o profeta Abacuque, só via problemas. E ele fala com Deus a respeito disso. É uma lição, a primeira lição que nós temos que tomar. Quando nós temos um problema, não importa qual problema, nós temos que conversar com Deus, derramar o nosso coração para que Deus ouça o nosso clamor, para que Deus nos entenda, para que Ele saiba. Deus sabe tudo, mas Ele quer que a gente expresse a nossa confiança nele, que a gente possa abrir o coração para Ele, Deus. Segunda lição é que quando nós falamos com Deus, e isso não é só meu defeito, eu acho que talvez seja o seu defeito também, e defeito de toda a humanidade. Nós sempre queremos que a nossa vontade seja satisfeita. Claro, porque nós achamos que a nossa vontade, ela é a mais adequada. Se não fosse, nós já teríamos mudado de opinião. Então, é muito comum que a gente queira que Deus faça do jeito que nós pensamos que é melhor. Só que o que nós pensamos, nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E a forma de agir de Deus não é a forma como nós agiríamos. Então, quando o profeta fala com Deus e ele pede uma resposta a Deus, eu não sei, mas você estaria preparado para uma resposta diferente daquela que você está imaginando como a ideal? É muito difícil de aceitar, mas é isso que Deus fala com o profeta Abacuque. Veja que a resposta de Deus, nós estamos falando de um diálogo, e a resposta de Deus está colocada logo no verso 5 do primeiro capítulo de Abacuque. E veja o que Deus diz. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. O que Deus está dizendo? Que existe um povo violento que é capaz de criar as suas leis de acordo com a sua própria iniquidade, e é esse povo que Deus vai chamar. Ele está suscitando os caldeus, ou seja, já não havia iniquidade suficiente ali em Judá. O profeta já estava reclamando do que ele via e estava cercado de coisas ruins, de gente distorcendo a lei, de gente aplicando a lei segundo a sua própria vontade. E Deus, como responde? Eu vou suscitar os caldeus, um povo que não tem a mínima misericórdia, que não acredita em mim, o Senhor, o poderoso, o Deus de todas as coisas. Esse povo não acredita, eles acreditam neles mesmos, eles são soberbos e eles são violentos, e é esse povo que eu vou suscitar. Veja,
Meu irmão, minha irmã, meu amigo, às vezes Deus manda umas respostas difíceis de nós entendermos. Umas respostas que realmente fogem à nossa compreensão inicial. E veja lá no verso 10, eu estou fazendo uma leitura dinâmica aqui do capítulo 1 de Abacuque, Deus fala, eles, os caldeus, os novos babilônios, eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Então eles não temiam nada, eles se achavam melhores que tudo, e é esse povo que Deus suscita. Nada parecido com o que se imagina como o ideal para que o povo pudesse ter um alívio de todos os malfeitos dos seus próprios governantes. Mas o diálogo continua. Então, o profeta Abacuque, a partir do verso 12, começa a interceder. Primeiro reconhecendo que Deus é Deus sobre todas as coisas. E mais do que ser Deus sobre todas as coisas, Ele é um Deus justo, é um Deus verdadeiro. E Ele executa seus juízos por todos os povos. Então, o profeta pergunta, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, e a opressão não podes contemplar. Eu estou no verso 13 do capítulo 1 do livro de Abacuque. E por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Essa indagação é muito justa, porque o profeta está mostrando toda a falibilidade dele, toda a incompreensão dele com relação a um Deus que, sendo justo, afirma que vai suscitar um povo extremamente injusto, extremamente perigoso, poderoso e perigoso. E imagine, meu irmão, minha irmã, como essa resposta de Deus é recebida por Abacuque. Mas Abacuque conhece o seu Deus. Ele sabe que Deus é justo. E ele informa isso. E ele pergunta, mas como, sendo tu justos, vai deixar que isso aconteça? Acaso, já no verso 17, me acompanhe, acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos, porque ele compara os povos a peixes que são pescados de arrastão. Então, toda uma comunidade vai ser morta por conta da iniquidade desses homens. E aí no capítulo 2, verso 1, tem uma manifestação de Abacuque que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Você já viu, Abacuque derrama o seu coração para Deus. Fala de todos os problemas que ele está vivendo. Deus responde de uma maneira inesperada para o profeta, porque ele diz que ele vai suscitar um povo ainda mais violento, ainda mais injusto, ainda mais perverso. E ele vai levantar esse povo. E o profeta, reconhecendo em sua resposta a grandiosidade de Deus, indagando de Deus como é que isso será, ele se cala. Veja só, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei
a minha queixa. Muitas vezes, eu e você falamos com Deus, derramamos o nosso coração, mas é também muito frequente que a gente não queira ouvir o que Deus está falando conosco. Às vezes, nós só queremos uma resposta e só uma resposta nos interessa. Senhor, quando vai acabar essa pandemia? É só isso que eu quero saber. Senhor, quando é que eu vou tomar a minha vacina? Essa é a minha indagação. Este é o meu clamor. Mas eu tenho que estar preparada. Você tem que estar preparado para ouvir o que Deus tem a dizer para você. E é assim que Abacuque se coloca. Ele se humilha, ele tira dele toda aquela autoconfiança. Autoconfiança é muito bom, mas em relação a Deus, nós temos que nos esvaziar. E é nesse sentido que se fala em se humilhar, tirar o eu que existe em nós, para que Deus possa nos preencher com o seu Espírito e nos falar. Deus falava pelos profetas na antiguidade, de muitas formas ele se manifestou. Depois ele se manifestou através do seu próprio Filho Jesus, que nos trouxe as verdades de Deus e nos alinhou para tudo o que era importante e que já estava sendo anunciado desde o Antigo Testamento, mas Jesus traz um alinhamento dessas lições e nos mostra como fazer, mas nada disso adianta se nós não estivermos ouvindo o que Deus tem para falar. E é assim que Abacuque se coloca, e eu e você devemos nos colocar também. E Deus fala com Abacuque, olha, essa visão que eu estou te dando, ela ainda vai se cumprir. Isso ainda vai acontecer. Está ruim agora? Se prepare, porque vai piorar. Vai piorar. Mas esteja atento, porque isso não vai tardar. Mas Deus fala mais e eu gostaria que você, se possível, até sublinhasse na sua Bíblia esse verso 4 do capítulo 2 de Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que Deus está falando? Presta atenção. Pode piorar, mas o justo viverá pela sua fé. Deus está nos dando a certeza de que nós podemos confiar nele, porque nós viveremos. Essa expressão depois é tomada por Paulo e é uma das palavras mais importantes a partir da reforma de Lutero, porque Lutero ele recebe um choque quando ele consegue ler essas palavras e consegue entender o que quer dizer que o justo viverá por fé. E na nossa fé reformada, esse conceito é bastante central. E você pode encontrar em Romanos 1, verso 17, se você quiser ver a referência. Diz assim o livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E em Gálatas 3:11 nós também temos essa afirmação, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E se nós prosseguirmos um pouquinho, em Hebreus 10:38, também está dito, mas o justo viverá pela fé. Veja que esse conceito de fé é um conceito de confiança que Deus coloca como uma visão para o profeta. E a seguir, o que Deus faz é falar sobre esses caldeus que virão ainda e que acabarão até levando cativo novamente o povo. E veja que o que o profeta vê e
fala e escreve são os ais sobre os caldeus. Ai é uma expressão que se usa em enterros, quando há muita dor. Esse ai significa um pesar. E Deus manda 5 ais contra os caldeus. Ele fala como uma condenação de tudo o de ruim que os caldeus têm e como eles tomam as terras, como eles são iníquos, como eles usam os seus ídolos. E tudo isso é colocado antes até que os caldeus cheguem. E aí, depois de ouvir essa palavra de Deus, o profeta Abacuque faz a sua oração. E ele lembra das misericórdias de Deus. Ele lembra de como Deus agiu com seu povo desde a antiguidade. Ele se lembra que Deus tirou o seu povo do Egito, onde ele estava escravo há 400 anos. E como ele conduziu o seu povo no deserto. Então, é um Deus de misericórdia, porque quando a situação está ruim, às vezes eu e você tendemos a nos esquecer das misericórdias de Deus, dos tempos bons, das bênçãos que nós recebemos. Mas o profeta, ele se lembra, e ele reconhece, e ele sabe com quem ele está falando. Ele está falando com o Deus de todas as coisas, misericordioso, poderoso, que consegue mover a natureza, que move tudo ao seu redor, que usa todas as circunstâncias para concluir o seu plano. E a conclusão do profeta e a conclusão da oração, que é a conclusão que eu quero deixar para você nesse começo de ano de 2021, é que não importa as circunstâncias, Deus é poderoso para cuidar dos seus, daqueles que o reconhecem como Deus. E Ele é capaz de mudar planos, de mudar a sorte, de abençoar, porque Deus é um Deus misericordioso. Então, diante daquele quadro que se mostra bastante difícil, a conclusão do profeta está no capítulo 3, a partir do verso 17. Eu vou pedir a você, se você puder, proclamar isso em voz alta e ler comigo, é a nossa mensagem de esperança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É assim que é o Senhor, o Altíssimo, mas que está conosco, em nós, através do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para frente, para esse ano que se inicia, nós devemos ter o nosso olhar com bastante fé, de que o Senhor está executando o seu plano, e que o seu plano é bom, ainda que a gente não consiga entendê-lo completamente. Confia no Senhor, confia no plano de Deus. Tire a soberba do seu coração. Esteja ligado ao Senhor. Ouça o que Deus tem para te dizer. Nós vamos estar aqui na Escola Bíblica Dominical todos os domingos do próximo ano, se Deus assim permitir, para estudarmos cada dia um pouco mais da palavra do Senhor.
Leia de novo o Abacuque, é um livro bastante pequenininho, mas ele tem lições muito importantes. Ouça o que Deus tem para falar para todos nós. Essa é a nossa mensagem de esperança para o novo ano. Eu desejo a você um ano novo abençoado e que no próximo domingo a gente possa estar aqui também. Se puder, convide um amigo para compartilhar conosco essas lições. E que Deus nos abençoe. Feliz 2020.